Hoje é o dia comemorado, o dia de Pentecostes. Obviamente, eu não tenho a pretensão de explicar toda a tradição judaica, porque nem me faltam conhecimento para tantos detalhes, mas uma passada hoje eu vou dar para vocês sobre esse dia tão especial. Muitas pessoas pensam que o dia de Pentecostes aconteceu por causa do derramar do Espírito Santo de Deus. Na verdade, nas coincidências de Deus, nas jesucidências, que lógico que não é coincidência, é algo que Deus preparou, o dia escolhido por Deus para que o Espírito Santo fosse derramado, era esse dia, que era chamado Pentecostes, ou Festa das Semanas, ou Festa da Cega. Isso está em Êxodo 23:16, que eu queria ler com vocês. Eu vou ler na versão que vocês colocam em vez da minha Bíblia. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa de encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem a colheita. Aqui está falando colheita, mas ele começa como festa das cegas, é por isso que às vezes a tradução atrapalha, parece que está falando na mesma festa, e não é a mesma festa. Existia três festas principais. O povo judeu é um povo de muitas festas. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem que ser um povo de celebração. Tem que ser um povo que sabe celebrar, que aprende a celebrar. Mas eles tinham três festas muito importantes. E essas três festas, elas tinham a referência à Páscoa, e é que as festas judaicas sempre eram de uma semana, 15 dias, uma coisa assim. E nessa festa da Páscoa, logo depois, eles escolhiam a primícia da terra, que era o primeiro fruto, e durante 50 dias, que era o começo daquela colheita que eles teriam durante o ano, no 50º dia depois da Páscoa, eles tinham essa festa, que chamava Festa das Semanas. Por quê? Porque eram exatamente 50 dias depois, 7 semanas depois da Páscoa, e mais um dia, que eles teriam essa festa, que era chamada Festa de Pentecostes. Nessa festa também eles viam a colheita que eles estavam tendo, era uma festa quando se colhia, trazia uma grande alegria, e aquela colheita abundante que o Senhor dava a eles tinham um significado, era o começo de uma colheita abundante. Eles celebravam o começo, como o pastor Rubens falou, eles já davam oferta pela abundância, mas não era a abundância que eles tinham, porque eles teriam colheita o ano inteiro até chegar o inverno. Cada época uma colheita, mas eles teriam colheita, mas ali eles já agradeciam pela abundância que viria durante toda a colheita. Eles celebravam a primeira abundância, mas já traziam ofertas e agradeciam a Deus. Sempre o agradecimento a Deus, querido, sempre vem com uma oferta ao Senhor, sabe? A gente precisa entender isso. Você vai ver sobre essa festa da colheita no livro de Números 28, em Deuteronômio também fala sobre isso, e várias vezes, não da colheita, porque quando fala da colheita final, que é tabernáculos. Normalmente ela é chamada como festa da cega, ou das semanas, ou Pentecostes. Então, é por isso que traz confusão, porque tem a festa final da colheita, que é a festa dos tabernáculos, e em nome de Jesus, irmãos, a gente já não faz uma festa do tabernáculo nessa igreja há muito tempo. Quem me ajuda a começar a pensar para fazer uma bela festa dos tabernáculos esse ano? Amém, glória a Deus. Porque a festa dos tabernáculos traz a referência de quando Jesus veio e habitou conosco, mas também a referência de que nós vamos um dia habitar com Ele. É lindo demais.
Mas vamos falar dessa festa da colheita, que foi a festa de Pentecostes. Essa festa, ela tinha um símbolo de colheita. E Deus, Ele é tão especialista em símbolos. Você sabe que todo tabernáculo, ele é todo simbólico sobre o céu, sobre as coisas. Deus, Ele traz para a gente aqui na terra coisas para nos trazer um vislumbre do céu. Ele sempre fala com símbolos. E por que Deus escolheu exatamente o dia da Páscoa para a ressurreição de Cristo, 2 dias antes da Páscoa para o seu sacrifício? Por quê? Porque era o símbolo, a gente já falou sobre isso, só vou passar rapidinho para você entender o símbolo. A morte de Jesus, como aquela morte do cordeiro que eles tiveram que matar e que passavam nos umbrais, e no momento que eles saíram do Egito, Páscoa significa passagem, então tinha esse símbolo. Mas Deus escolheu o dia de Pentecostes para o derramar do Espírito Santo. Qual seria a ligação dessas duas coisas? Eu queria ler com você agora Atos, o livro de Atos 1. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 8 e 9. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Jesus, naquele momento, que ele teria que ir embora de uma vez, porque desde a ressurreição dele, ele durante 40 dias, ele aparecia para os seus discípulos, andava um dia com um dia andava com outro dia aparecia com outro, mas chegou o momento dele ir embora. Ele já tinha feito o seu sacrifício, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas durante 40 dias, ele ficou com aquele povo como um consolo e para ensiná-los e para começar a prepará-los naquele momento. E é interessante porque no dia que ele tinha que ir embora de uma vez mesmo, ele deu uma orientação para eles, para que eles esperassem o tempo de Pentecostes. Porque Jesus sabia que simplesmente se ele desaparecesse e o povo não tivesse preparado para receber o Espírito Santo, que era a promessa dele já falada no livro de João, no Evangelho de João: não vos deixarei órfãos, vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. Então Jesus tinha que prepará-los e falou: olha, fiquem aqui, aguardem o momento que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam o que era aquele Espírito Santo, eles não sabiam as manifestações do Espírito Santo que hoje nós sabemos. Se Jesus tivesse falado para nós hoje: ó, fica aguardando o Espírito Santo, a gente, eu já sei, mais ou menos. E na verdade a gente não sabe nada, porque o Espírito Santo se manifesta de várias formas, ele é criativo, ele se manifesta do jeito que ele quer. Naquele dia
dia Ele se manifestou como um vento e um fogo, Ele se manifestou com línguas, hoje Ele se manifesta com línguas, Ele se manifesta com ouro caindo sobre a pessoa. O Espírito Santo se manifesta com pessoas caindo numa unção de Deus. Ele se manifesta trazendo uma unção de riso para curar corações tristes. Ele se manifesta do jeito que Ele quer, porque Ele é eterno, infinito, e Ele tem infinitas formas de se manifestar a nós. Sabe? Eles ficaram esperando algo e com uma instrução. Quando esse algo acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Eu creio que eles também não imaginavam o que seria muito bem isso. Ok, nós vamos ser testemunhas, quer dizer, nós vamos testemunhar o poder de Deus, nós vamos falar para as pessoas do que nós vimos enquanto andamos com Jesus, e de que nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, o Redentor, o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi prometido pelo Pai. Mas eles não tinham ideia de que o que Deus estava falando deles serem testemunhas é que eles viveriam a grande colheita. A colheita simbolizada desde o começo, quando Moisés falou, porque é uma colheita muito maior do que colheita de grãos, é uma colheita de almas para ir para o céu. É que a partir daquele momento e do descer do Espírito Santo, já não haveria mais judeu e gentio, já não haveria mais para Deus a diferença. Para Deus nunca existiu, né? Mas na terra, de que Deus queria salvar a humanidade, e que a grande colheita, que era o símbolo da festa das semanas, a grande colheita, que era essa festa de Pentecostes, profetizada desde Moisés, era uma colheita de almas. Uma colheita de almas, mas que precisaria que o Espírito Santo tivesse sobre eles, porque eles por si só, eles seriam amedrontados, eles por si só, eles não suportariam as lutas que viriam contra eles, as perseguições que eles sofreram. Eles precisavam se preparar, se revestir, para poder viver o Pentecostes prometido por Deus desde a eternidade. Desde que o homem se afastou de Deus, desde que Adão resolveu pecar, assim como desde que Adão resolveu pecar, Deus criou um plano de salvação para o homem. Deus também criou um plano para que o povo dele, preparado, fosse às nações e levasse a palavra de salvação para cada pessoa. E isso diz respeito a nós hoje. Diz respeito a nós hoje. Olha que coisa linda. Eles ficaram em oração. Eles não sabiam o que esperar. Mas ao invés de ficarem distraídos e falar, bom, Deus mandou eu esperar, né? Então vou lá dar uma pescadinha, eu vou aproveitar e fazer umas compras que eu estou precisando. Estou esperando, né? Estou esperando o que Deus vai fazer. Estou esperando. Não. Quando se espera uma promessa de Deus, a gente espera em oração. Quando se espera que algo Deus faça, a gente espera na presença de Deus. A gente espera buscando. A gente espera preparando o nosso espírito para receber aquilo, porque muitas vezes Deus, quando chega com uma promessa dele para um filho dele, ele está tão distraído que ele nem percebe e aquilo se vai dele. Se eles não tivessem oração, eles talvez falassem, nossa, Pai, que coisa estranha esse fogo. Vou sair desse lugar, deve ser demônio, alma penada, vou sair daqui. E muitas pessoas estão assim, porque o espírito delas não está ligado ao Espírito de Deus. Elas não percebem quando o Senhor vem
com o Espírito Santo, vem com a promessa, vem com um revestimento novo, especial, vem com uma troca de manto sobre a sua vida. Ele não percebe porque ele está esperando do jeito errado. Nós esperamos do jeito certo, na presença de Deus. E eu vou falar uma coisa agora para essa igreja. Tem muita gente que, porque o Senhor quis na sua vontade levar o nosso pastor, deixou de esperar as promessas na presença de Deus. Porque as promessas não caíram nenhuma delas por terra. E serão muito maiores do que você pensa. Mas nós precisamos estar como eles. Não se aparte de Jerusalém, quer dizer, não se aparte da igreja, não se aparte dos cultos, não se aparte do lugar onde você recebeu a promessa, não saia deste lugar, não saia de estar na presença de Deus, não saia da tua posição em Deus, não saia do lugar que Deus te colocou, não saia intercessor da presença do Senhor, não saia até que venha um revestimento do qual você nunca experimentou antes. Porque as promessas sobre a vida do nosso apóstolo vão se cumprir através de nós, se nós não atrapalharmos o Espírito Santo de Deus. Elas não caíram por terra. Tudo que Deus... Gente, e pelo amor de Deus, eu não estou comparando Marco com Jesus. Eu não faria isso. Mas estou comparando nós como discípulos aos discípulos que andaram com Jesus, ok? Para depois ninguém falar que eu falei besteira aqui. Está falando que o pastor Marco era Jesus? Não era, estava bem longe de ser Jesus, como eu também e como vocês também. Ninguém é nem parecido com Jesus, tá? A gente tenta... Fica assim, o branco do olho, fica alguma coisa assim, mas a gente vai ficando com o tempo mais parecido um pouquinho. Então eu não estou fazendo essa comparação. Mas Deus está fazendo algo muito especial nessa igreja. Eu não sei porquê, mas eu sempre falei, e porque eu sinto isso, que a gente não é melhor que ninguém, não. Aliás, a gente é muito pior em vários aspectos. Mas Deus ama essa igreja, ama esse rebanho, e Ele faz umas coisas com a gente muito diferentes de um pai de amor. E o que aconteceu foi que eu não sei se vocês perceberam, Deus nos preparou com a mesma graça como Ele preparou os discípulos dele para essa separação, porque ele sabia o quanto ia ser difícil, mas que nós precisávamos permanecer em Jerusalém, nós precisávamos permanecer juntos, nós precisávamos permanecer firmes na nossa fé e nas promessas, quando ele fosse tomado para Deus. Tem umas coincidências de Deus meio... O Marco foi entubado na Sexta-feira Santa. Depois de um tempo, Deus falava para mim, 40 dias, mas falava para eu não falar para ninguém, que 40 dias Deus ia fazer o milagre. Agora o milagre, irmãos, Deus fez o milagre, não o que a gente queria. Mas o Marco, ele está curado, ele está feliz, ele foi guardado pelos anjos do Senhor todo o tempo, e Deus deu sinais de que em nenhum momento Deus permitiu que o diabo tocasse, mas aqueles 40 dias era o nosso consolo, era a nossa preparação, de que embora o Senhor já tivesse tomado a decisão, Ele de alguma forma estava conosco. Vocês estão me entendendo?
Pelo menos vocês que estão aqui na igreja. Você vai falar assim, a pastora falou que não era para ir ninguém na igreja. Quem está aqui são alguns intercessores que eu chamei só. Pessoas que estão trabalhando e ajudando, tá? Porque já vai dar ciúme de gente aí. Porque realmente aqui é muito melhor, irmão. Mas domingo que vem a gente vai ter culto presencial. Então... Mas olha como Deus faz com a gente. Vocês estão entendendo? Eu vou contar algo para a igreja. Nem sei se é bom, mas nesse momento, igreja, eu vou escancarar aqui meu coração e as coisas. Quando nós tivemos uma reunião, quando deu 40 dias, nós tivemos uma reunião, nos chamaram no hospital como família, porque ele já estava totalmente desenganado naquele dia. Mas a gente estava crendo e continuava crendo que Deus podia curar, e podia, se fosse da vontade do Senhor. E eu não sei porquê, na hora, eles queriam que a gente tomasse uma decisão ali, e eu falei, pela dor, eu falei, me dá mais 2 dias. E foi exatamente o que Deus deu. Mais 2 dias. E hoje, nesse culto do Espírito Santo de Deus, esse culto de Pentecostes, eu quando estava orando, se eu ia pregar, Deus falava, é hora de animar a igreja, de mostrar para eles que eles precisam receber o meu Espírito para uma grande colheita que eu quero que eles tenham. É uma grande colheita. Vocês não entendem o meu propósito é muito mais alto do que aquilo que vocês possam entender. Mas essa grande colheita tem a ver com a semeadura da vida do Marco. Foi uma semeadura. Porque eu não sei, lá no céu você pergunta, mas tem uma coisa, para de brigar com Deus, para de sair da posição. Por que não pode ficar, como talvez os discípulos pudessem ficar falando, por que Jesus não ficou e foi rei de uma vez? Aí descomplicava tudo, todo mundo servia a ele. O plano de Deus é diferente do nosso, a gente não sabe nada das coisas de Deus, mas uma coisa eu sei, quando um justo morre, há alegria no céu, e essa vida que foi semeada na terra, é a hora da semeadura para uma grande colheita, e quem recebe essa grande colheita, são aqueles que carregam o seu legado, que carregam a sua herança. É eu, você, membros, vocês que são do Ministério Aliança, vocês que são desse lugar, vocês que são filhos, discípulos, é tempo de deixar o Espírito Santo ser derramado sobre nós, de uma forma que nunca foi, nos trazendo uma autoridade que nós nunca tivemos, para que essa semeadura de vida agora venha colher. É o legado dele. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Vamos ler agora o que aconteceu em Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Hoje, queridos, é o dia que eu quero, que eu desejo no meu coração, e que você possa desejar. Nós estamos reunidos no mesmo lugar. Não, pastor, eu estou em casa.
Exato, mas glória a Deus pela internet, porque nessa hora a sua casa é o mesmo lugar, o seu, aonde você estiver aí ouvindo, é o mesmo lugar, e nós vamos orar, e vamos nos encher desse Espírito. Eu não sei qual a manifestação do Espírito Santo, talvez seja uma manifestação simplesmente que você vai receber um espírito de ousadia, talvez seja uma manifestação de você começar a falar em línguas estranhas, você que não fala, eu não sei, mas nós vamos orar, porque hoje começa o nosso Pentecostes, e amanhã, ou hoje mesmo, vai começar a nossa grande colheita, porque a partir de hoje, nós não seremos iguais. Aqueles que estavam prostrados, levantem-se. Aqueles que estavam tristes de luto, muda seu manto hoje, porque o Filho de Deus, o servo de Deus, não tem tanto tempo para luto, ele tem que estar assim pronto para a batalha, e o Senhor quer nos encher disso hoje, vamos lembrar do nosso apóstolo, sim, e vamos honrar a memória dele, fazendo com que as promessas que Deus deu para ele se cumpram em seus filhos, que somos nós. É dessa forma que nós honramos, eu honro hoje meu marido estando nesse púlpito, e eu quero que você honre não saindo do lugar que Deus te colocou, honre a memória dele dessa forma. E domingo que vem nós vamos ter um culto presencial e online, porque a gente não pode juntar um monte de gente aqui, mas nós vamos ter um culto de colheita, e todos nós vamos fazer parte disso, porque você vai trazer pessoas, tanto do tempo de esperança, nesse tempo de esperança, como o pastor Rubens falou, convide muito mais pessoas, porque hoje muda algo dentro de você, hoje muda algo no mundo espiritual, hoje começa uma grande colheita, hoje começa o derramar do Espírito Santo de uma forma como nós nunca experimentamos. As crianças vão deixar de ser crianças, os servos de Deus vão ter sede da presença de Deus, e vão se derramar na presença de Deus. Em cada culto nós vamos querer mais de Deus. Aqueles que estavam, eu já orei aqui com o povo, mas agora eu já quero declarar para você, hoje você determina no seu coração que acaba toda dúvida de que a sua oração não funciona, porque Deus decidiu levar o apóstolo. Para com isso, isso vem do inferno. Toma a tua posição, a tua oração tem poder, a tua oração, lembra de quantos enfermos a tua oração já levantou, só que não é varinha de condão. Deus tem um plano eterno muito maior do que o nosso, e tem hora que Ele vai falar não para a gente. Pare com o medo, tome uma posição, a partir do Espírito Santo na sua vida, todo medo vai acabar, e em nome de Jesus, não seja ingrato de ficar bravo com Deus, porque Ele não fez o que você queria. Para de ser criança mimada, Deus já fez tanta coisa, não cabe essa ingratidão ao Senhor, não cabe essa ingratidão. Tem pessoas aqui que tiveram a honra de tê-lo como pastor durante mais de 30 anos. Quantas pessoas têm essa bênção? Você teve? Não seja ingrato, não deixa ficar pirracento com Deus, se renda ao Senhor, a sua vontade, Ele é Deus, e Ele vai começar a fazer grandes coisas através da sua vida. E quando desceu o Espírito Santo sobre aquele povo que tinha em luto também, aquele povo que também ficou meio perdido, porque o seu mestre tinha ido embora, aquele povo que tinha visto maravilhas, mas na hora de ver a maravilha de Deus simplesmente descer Jesus da cruz, não fez. Aquele povo que sofreu e estava confuso, mas eles ficaram em oração, obedecendo e falando: eu vou ficar buscando, eu não vou sair do meu posicionamento. E veio o Espírito Santo sobre eles. Eles não sabiam o que tinha acabado de acontecer, foi tudo muito rápido, mas veio o sinal
de que eles estavam vivendo o Pentecostes prometido por Deus. Atos 2, 37 e 41, não vou ler tudo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações. Ouviram o quê? Aqui foram as pessoas que ouviram a primeira pregação de Pedro depois do Pentecostes. E perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? E os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, é o tempo do nosso Pentecostes. Quando Deus falou que tiraria o nosso manto de luto por um manto de alegria, Ele estava falando do nosso Pentecostes. É tempo de juntos nos posicionarmos e vivermos o nosso Pentecostes. Toma uma posição hoje diante de Deus. Queria que o louvor estivesse aqui, porque nós vamos começar a orar agora. Vamos começar a orar. Orar para que você viva esse revestimento de Deus na sua casa agora. Para que você viva esse revestimento de Deus na sua casa agora. Já para a semana que vem você vai convidar pessoas para o culto. Aqueles que não conseguirem vir, vão assistir em suas casas. Se forem parentes, chama para assistir junto na sua casa. Porque pessoas que você já havia falado, agora elas vão aceitar, porque você vai ser revestido de uma nova forma. Só depende de você agora. Só depende de você deixar que esse Pentecostes entre na tua vida. Só depende de você deixar que esse poder de Deus entre na sua vida agora. Só depende de você permitir isso. Permita isso agora, permita isso. Alguma coisinha aqui, mas já estamos resolvendo. Oria chama santo de glória. Oh Pai, em nome de Jesus. Começa a orar em alta voz, aí na sua casa, aqui. Você que está aqui, fica de pé e começa a orar. Oh, vocês aqui em cima, comecem a orar. Orieshimas. Santo Espírito, esperamos em Ti, Santo Espírito, esperamos. Vem, reveste agora cada um de nós, ó Deus. Faz hoje, ó Pai, nesse rebanho, ó Deus, neste rebanho, o dia do nosso Pentecostes, ó Pai. Transforma as nossas vidas, transforma, Senhor, transforma. Troca o nosso manto de luto por um manto de alegria, através do Espírito Santo de Deus. Transforma, Senhor, transforma, Pai, transforma. Começa a visitar cada casa, Senhor. Quero conhecer. Vem, Senhor, vem com teu Espírito, ó Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Derrama sobre nós essa autoridade, esse poder. Derrama sobre nós essa autoridade, esse poder, Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai. Eu quero glória. Vem com teu fogo. meu coração. Vem, Senhor, com a tua presença, Pai. Vem, Senhor, com a tua presença agora. Visita cada casa. Trazendo sobre mim Eu quero viver começa a agradecer a Deus enquanto eles cantam. Glória. Tu és bendito, ó Deus. Tu és santo,
e os teus planos são perfeitos, ó Deus. Somos gratos a ti, ó Deus. Vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Espírito vem, Espírito Santo. Começa a clamar por esse Espírito. Eu quero viver Clama pelo Pentecostes. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia corações, Senhor. Incendeia corações, Senhor. Oh, quebra a dureza de corações agora, Senhor. Incendeia. Oh, chama. Oh, quebra a dureza de corações. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é teu nome, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Incendeia esse rebanho, Senhor. Incendeia essa igreja. Incendeia seus intercessores, ó Deus. Incendeia, Senhor. incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Clama ao Senhor agora. Quero viver algo novo. Chama esse algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Seja cheio. Amém.
Não saia da tua posição em Deus. Corta o que está assim, não sei o que é. Vamos esperar só um pouquinho. Isso não é nada. Ainda tá, João. Isso, agora está melhorando. Não saia do seu lugar de oração e de busca de Deus. Deus é bom, é fiel. Deus é bom, é fiel, e hoje Ele quer encher o teu coração. Essa semana Ele quer encher o teu coração desse Espírito. Faz um propósito de ter tempo de oração. Quando nós estávamos clamando pela vida do Marco, haviam relógios de oração. Volta para o teu relógio de oração, mas agora, para clamar pelo Espírito Santo e para que você viva teu Pentecostes. Para que você conheça mais de Deus. Entra na presença de Deus essa semana, para conhecer mais dEle. E vamos fazer uma grande colheita. Como, pastor? Você vai convidar todo mundo que você puder para esse culto da semana que vem. Lógico, a maioria vai assistir online. Deus vai te dar criatividade. E nós vamos ter uma grande colheita. Muitas pessoas vão aceitar Jesus. Muitas pessoas vão se decidir pelo batismo. Muitas pessoas vão ser salvas do inferno, porque uma igreja anteriormente enlutada decidiu escolher pelo Pentecostes e viver o seu Pentecostes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha essa palavra, ó Deus, e eu repreendo já todo espírito que tenta roubar a palavra no coração do teu povo. Esse é um povo, como os discípulos de Jesus, que esperaram em Jerusalém, se mantiveram em oração, Senhor, para que a tua grande colheita acontecesse. E nós vamos ver uma grande colheita. Teus filhos vão viver algo que eles nunca viveram na sua vida. E a tua bênção esteja sobre eles. Que volte os sonhos. Que retorne a alegria. Que o choro pelo Marco seja só a saudade. Só. Mas que volte a alegria, o sonho. E que possamos viver a alegria daqueles que colhem. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana. Nós vamos terminar cantando mais uma vez essa música. E que Deus abençoe a sua semana. Terça-feira temos tempo de esperança. Quarta-feira um culto poderoso. Poderoso. Que Deus tem feito coisas maravilhosas. E domingo nós vamos ter um lindo culto de colheita. E você vai ter a alegria de ganhar almas para Jesus. Só de convidá-las para vir no culto. Que Deus abençoe você.